queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao Projeto Bíblia em um Ano. Hoje nós damos mais um passo nessa jornada de conhecimento, crescimento espiritual e intimidade com Deus. Cada capítulo que lemos não é apenas história antiga, é revelação viva. É Deus falando conosco através das gerações. Se você está aqui desde o começo, você já percebeu? Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos entendendo a Bíblia. Estamos mergulhando no contexto, na intenção, no caráter de Deus revelado em cada detalhe. E se você chegou agora, ainda dá tempo. Sempre dá tempo de começar. Prepare o seu coração. Silencie as distrações. Abra sua mente. Hoje Deus quer falar com você, Senhor nosso Deus. Nós nos colocamos diante da Tua presença com temor e gratidão. Obrigada porque temos liberdade para ler a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor não se esconde, mas se revela. Pai, que neste momento o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Que não seja apenas uma leitura intelectual, mas uma experiência espiritual. Tira toda distração, tira toda ansiedade, tira todo cansaço. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que muitas vezes passou despercebido. Revela o Teu caráter, revela a Tua santidade, revela a Tua misericórdia. Que a Tua palavra encontre um coração fértil dentro de nós. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Número 7. E aconteceu que, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou com todos os seus utensílios, como também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e santificou. Então os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, que eram os príncipes das tribos, que estavam sobre os contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, um carro por cada 2 príncipes, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para o serviço da tenda da congregação, e dá-os aos levitas, a cada um conforme o seu ministério. Então Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, conforme o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, conforme o seu ministério, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o ministério do santuário lhes pertencia, e levavam-no aos ombros. E os príncipes ofereceram para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido. E os príncipes ofereceram a sua oferta diante do altar. E disse o Senhor a Moisés: Um príncipe cada dia oferecerá a sua oferta para a dedicação do altar. E o que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E foi a sua oferta: um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia ofereceu Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E ofereceu a sua oferta: um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Helon. E a sua oferta foi um prato de prata. O padrão se repete para cada tribo: Zebulon, Ruben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Azer, Naftali, todos oferecendo exatamente o mesmo tipo e quantidade de oferta. No 12º dia ofereceu Aira, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naftali. E a sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos,
segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a dedicação do altar, no dia em que foi ungido, pelos príncipes de Israel. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 colheres de ouro, cheias de incenso, foram de 10 ciclos cada uma, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, os carneiros, 12, os cordeiros de 1 ano, 12, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a dedicação do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. À primeira vista, número 7 parece um capítulo repetitivo. A mesma oferta é descrita 12 vezes, praticamente palavra por palavra. Humanamente falando, poderíamos pensar, por que repetir tanto? Mas aqui existe algo extremamente profundo. O que isso revela sobre Deus? Deus não resume honra. Cada príncipe trouxe exatamente a mesma oferta. Nenhum trouxe mais, nenhum trouxe menos, nenhum tentou se destacar. E o texto não diz, e todos ofereceram a mesma coisa. Não. Deus manda registrar cada nome e cada oferta separadamente. Isso revela algo poderoso. Para Deus, fidelidade não é anonimato. Ele honra cada contribuição individualmente. Ele não agrupa obediência. Ele registra nome por nome. Isso fala diretamente sobre o caráter de Deus. Ele é pessoal, ele vê. Ele nota. 2. O que isso revela sobre liderança espiritual? Os líderes foram os primeiros a ofertar. Antes do povo caminhar, antes das batalhas, antes da conquista, os líderes entregaram. Isso nos ensina que liderança espiritual começa com entrega, não com discurso. Eles estavam dizendo, nós sustentamos o altar. Hoje muitos querem posição, mas poucos querem altar. 3. O que isso revela sobre igualdade no reino? Todas as tribos ofereceram o mesmo valor. Judá, tribo real, não ofereceu mais. Efraim, tribo forte, não ofereceu menos. Nenhuma tribo teve privilégio espiritual. Diante do altar, todos são iguais. Isso é profundamente espiritual. No reino de Deus. Não existe tribo superior. Não existe dom mais importante. Não existe chamado mais valioso. Todos participam da dedicação do altar. 4. O detalhe que muda tudo. O capítulo termina com algo impactante. Depois que tudo foi ofertado, depois que tudo foi organizado, depois que tudo foi entregue, Moisés entra na tenda. E então, ele ouve a voz de Deus. Perceba a ordem. Entrega, consagração, unidade, altar, presença, voz. A voz de Deus só foi ouvida depois que o altar foi sustentado. Isso é chave espiritual. Muitas pessoas querem ouvir Deus, mas não sustentam o altar. 5. O significado espiritual profundo. Número 7 não é sobre prata, bois ou incenso. É sobre dedicação coletiva. É sobre um povo inteiro dizendo, este altar é prioridade. E quando o altar se torna prioridade, a presença vem. E quando a presença vem, a voz se manifesta. O que isso revela sobre nós hoje? Estamos sustentando o altar? Estamos tentando competir no reino? Estamos querendo voz sem consagração? Número 7 nos ensina que Deus honra a unidade, fidelidade e dedicação silenciosa. E mais, ele registra cada oferta. Nada é esquecido diante dele. Números 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo,
Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão para a frente do candelabro. E Arão assim fez, acendeu as suas lâmpadas para a frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta era a obra do candelabro, de ouro batido, até o seu pé, até as suas flores, era batido, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da purificação, e façam passar a navalha sobre toda a sua carne, e lavem as suas vestes, e se purifiquem. Então tomarão um novilho, e a sua oferta de manjares, flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. E farás chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Então Arão oferecerá os levitas perante o Senhor, por oferta movida dos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Também os levitas porão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e oferecerás um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante seus filhos, e os oferecerás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois entrarão os levitas para servirem na tenda da congregação, e os purificarás, e os oferecerás por oferta movida. Porque eles dentre os filhos de Israel me são dados em dádiva, em lugar de todo aquele que abre a madre, em lugar dos primogênitos de todos os filhos de Israel, eu os tomei para mim. Porque todo primogênito dentre os filhos de Israel é meu, tanto de homens como de animais. No dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito dentre os filhos de Israel. E dei os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, para servirem no ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, e para que não haja praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel chegarem ao santuário. E Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram, e lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois disto entraram os levitas para fazerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para exercer o ministério no serviço da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério, e nunca mais servirão, porém com seus irmãos ministrarão na tenda da congregação, tendo cuidado da guarda, mas não exercerão o ministério. Assim farás aos levitas no tocante aos seus encargos. Números 8 é um capítulo sobre 3 pilares espirituais. Purificação, substituição. Nada aqui é acidental. 1. A luz precede o serviço. O capítulo começa com o candelabro aceso, antes de falar sobre os levitas. Antes da purificação. Antes do ministério. Primeiro, luz. Espiritualmente isso revela que não existe serviço verdadeiro sem iluminação. O candelabro representa a revelação de Deus. Sem revelação, o serviço vira ritual vazio. Deus não quer trabalhadores no escuro. Ele quer ministros iluminados. Isso fala muito com o nosso tempo. Muita atividade. Pouca revelação. Pois santidade não é simbólica, é prática. Os levitas passam por um processo intenso. Água. Navalha. Vestes lavadas. Sacrifício. Nada superficial. Isso revela que servir exige preparo. Não é emocional. Não é improvisado. No hebraico, purificação carrega a ideia de tornar apto. Ou seja, nem todo chamado imediato é autorização automática. Existe preparo. 3. O princípio da substituição. Os levitas são separados no lugar dos primogênitos. Isso remete ao dia do Egito, quando Deus poupou os primogênitos de Israel. Agora ele diz: eles são meus, mas escolhe os levitas como representantes. Isso ecoa a um padrão bíblico. Não representa muitos. É uma sombra do que viria em Cristo. Substituição redentiva. 4. Limite no ministério.
Algo raramente comentado. Os levitas começavam aos 25. Paravam aos 50. Isso mostra que o ministério tem ciclos, tem limites, tem fases. Deus organiza até a duração do serviço. Isso revela equilíbrio. Nem ativismo eterno, nem abandono. 5. A grande mensagem do capítulo. Números 8 ensina que a luz vem antes do serviço. Santidade precede função. Representação exige consagração. Deus organiza até os detalhes do chamado. Não é sobre lâmpadas. Não é sobre idade. Não é sobre navalha. É sobre separação para Deus. Isso continua sendo o centro da caminhada cristã. Números 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo, a celebrareis a seu tempo determinado. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. E celebraram a Páscoa no 1º mês, no dia 14 do mês, ao crepúsculo no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Sucedeu, porém, que houve alguns homens que estavam imundos por causa de um morto, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia, e aqueles homens lhe disseram: Nós estamos imundos por causa de um morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum de vós, ou dos vossos descendentes estiver imundo por causa de um morto, ou estiver de caminho longe, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 2º mês, no dia 14, ao crepúsculo, a celebrarão. Com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até pela manhã, e dela não quebrarão os ossos. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém o homem que estiver limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim fará. Um mesmo estatuto haverá para vós, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a tenda do testemunho. E à tarde havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até pela manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre a tenda, então os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel guardavam a ordenança do Senhor, e não partiam. E sucedia que a nuvem estava poucos dias sobre o tabernáculo. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor partiam. E sucedia que a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e quando a nuvem se levantava pela manhã, então partiam, ou de dia ou de noite, levantando-se a nuvem, partiam, ou 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que a nuvem se detivesse sobre o tabernáculo, ficando sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas levantando-se ela, partiam. Ao mandado do Senhor se acampavam, e ao mandado do Senhor partiam, guardavam a ordenança do Senhor, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Números 9 tem 2 grandes movimentos espirituais. A Páscoa no deserto, a nuvem que guia o povo. À primeira vista parecem temas separados, mas não são. Eles revelam algo central, redenção e direção caminham juntas. We're one. A Páscoa no deserto, Deus não deixa o passado morrer? Já faz 1 ano que Israel saiu do Egito. E Deus manda celebrar novamente a Páscoa. Por quê? Porque libertação não pode ser esquecida. A Páscoa não era apenas memória histórica. Era identidade espiritual. Se o povo esquecesse o que Deus fez no Egito, perderia o senso de quem era. Aqui está um princípio poderoso.
Quem esquece a libertação, perde a direção. Deus estava dizendo: vocês ainda são o povo que eu tirei da escravidão. 2. A pergunta dos homens impuros, o coração que quer participar. Alguns homens estavam impuros por causa de um morto. Pela lei, eles não podiam participar. Mas eles fazem algo impressionante. Eles não aceitam ficar de fora. Eles perguntam: por que seríamos privados? Isso revela fome espiritual. Eles não disseram: já que estamos impuros, tudo bem. Não. Eles disseram: existe alguma forma? Isso muda tudo. E Moisés responde algo extremamente importante: esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará. Ele não decide sozinho. Ele consulta Deus. 3. A segunda oportunidade, graça organizada. Deus cria uma solução. Quem estivesse impuro ou longe poderia celebrar no segundo mês. Isso é extraordinário. Deus mantém o padrão, mas abre uma exceção graciosa. Ele não relativiza a Páscoa, mas também não exclui quem deseja participar. Aqui está o equilíbrio divino: santidade com misericórdia. Isso aponta diretamente para o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é acessível. 4. A advertência severa, mas há um contraste forte. Quem estiver limpo e simplesmente não quiser celebrar, será eliminado. Isso mostra que ignorar o que Deus faz é mais grave do que estar impedido. Deus não condena a limitação sincera, mas confronta a negligência espiritual. 5. A nuvem e o fogo, direção absoluta. O capítulo muda para a nuvem sobre o tabernáculo. De dia, nuvem. De noite, fogo. Quando ela se movia, o povo se movia. Quando ela parava, o povo parava. Não importava se era um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, eles não decidiam o tempo. Isso revela dependência total. O texto repete várias vezes: ao mandado do Senhor partiam. Isso é disciplina espiritual. Hoje muitas pessoas querem promessa, mas não querem ritmo. Israel não caminhava no impulso, caminhava na presença. 6. O fio invisível que conecta tudo. Páscoa, redenção. Nuvem, direção. Primeiro Deus salva, depois Deus guia. Mas a ordem é importante. Sem redenção, não há direção. Sem lembrar o que Deus fez, não há confiança para seguir onde Ele manda. 7. Aplicação profunda. Números 9 nos confronta. Estamos lembrando da nossa libertação? Estamos buscando participar mesmo quando falhamos? Estamos esperando a nuvem se mover? Ou estamos correndo na frente? Esse capítulo ensina 3 coisas essenciais. Deus é fiel à memória da redenção. Deus abre caminho para quem deseja participar. Deus dirige aqueles que aprendem a esperar. A grande revelação: Deus não guia um povo que não valoriza a libertação. E não exclui quem deseja sinceramente estar perto. Ele salva. Ele organiza. Ele dirige. E tudo no tempo dele. Números 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batidas farás, e te servirão para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar apenas uma, então se reunirão a ti os príncipes, cabeças dos milhares de Israel. E quando tocardes alarme, então partirão os arraiais que se acham acampados ao oriente. E quando tocardes alarme segunda vez, então partirão os arraiais que se acham acampados ao sul. Alarme tocarão para as suas partidas. Porém, quando a congregação se houver de reunir, tocareis, mas não tocareis alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a guerra contra o inimigo que vos oprimir, também tocareis alarme com as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E sucedeu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês,
que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo do testemunho. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. E partiram primeiramente segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu, pois, primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então foi desmontado o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros armavam o tabernáculo até que eles chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que formava a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, e assim partiram. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós partimos para o lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor tem falado bem acerca de Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes como devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de olhos. E será que, se vieres conosco, e for aquele bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E sucedia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 10 marca uma virada. Israel sai do Sinai e começa a caminhar de verdade rumo ao destino. E Deus mostra que a jornada com ele não é no improviso. É direção, ordem e presença. O que isso revela sobre Deus? Deus é Deus de direção e de clareza. Ele manda fazer 2 trombetas de prata para sinais específicos, convocar, partir, reunir líderes, chamar para a guerra, marcar festas. Ou seja, Deus não guia seu povo com confusão. Ele estabelece linguagem, ritmo e ordem. E repare, as trombetas não são só para emergências. Elas também aparecem em dias de alegria, festas, luas novas. Isso revela um Deus que quer ser lembrado tanto na batalha quanto na celebração. A vida espiritual não é só clamor, é também adoração intencional. Depois a nuvem se levanta e o povo parte. Não é Moisés decidindo a hora. É a presença de Deus sinalizando o tempo. Deus não só salva, Deus conduz. 2. O que isso revela sobre o pecado? O pecado costuma produzir 2 extremos. Independência. Eu faço do meu jeito, na minha hora. Ansiedade. Eu preciso controlar tudo, não posso esperar. Números 10 confronta isso. O povo só se move quando Deus se move. Isso expõe como o coração humano quer controlar o caminho. Mas Deus forma um povo que aprende a obedecer mesmo quando não entende. E tem outro detalhe. Deus já antecipa a guerra. Trombetas para a guerra existem porque haverá oposição. O pecado no mundo gera conflito. A caminhada com Deus não elimina a batalha, mas estabelece. Deus lembrará do seu povo. 3. O que isso revela sobre o ser humano? O ser humano precisa de sinais. Deus não nos criou para viver na confusão. Por isso ele organiza. Quem parte primeiro? Quem vai no meio? Quem vai por último? Quem carrega o tabernáculo? Quem leva o santuário? Isso revela um princípio que muda nossa visão. No povo de Deus existe ordem para proteger a presença. Repare também na conversa com Obabe.
Moisés pede ajuda, nos servirás de olhos. Isso mostra uma coisa muito humana. Mesmo com a nuvem guiando, Deus permite meios práticos. A fé não anula planejamento. A presença não elimina a sabedoria. Deus guia, mas também usa recursos e pessoas no caminho. 4. Como isso aponta para Cristo redenção. A arca indo adiante para buscar lugar de descanso é um símbolo forte. A presença abre caminho. Isso ecoa em Cristo de forma belíssima. Jesus é quem vai adiante e nos conduz ao descanso verdadeiro. Ele não apenas aponta a rota, ele é o caminho. E as trombetas apontam para a ideia de chamado e reunião do povo, um povo convocado não por medo, mas por propósito. Em Cristo somos reunidos, conduzidos e sustentados na jornada. 5. Aplicação prática para hoje. Números 10 te faz encarar perguntas que mudam a vida. Você está andando no seu ritmo ou no ritmo de Deus? Você sabe reconhecer trombetas espirituais, sinais claros, ou vive no impulso? Você só busca Deus na guerra, ou também no dia de alegria? Você quer o destino, mas rejeita a ordem. A grande revelação do capítulo é esta. A presença de Deus não elimina processo, ela organiza o processo. Deus não guia seu povo no caos. Ele guia com sinais, com ritmo, com ordem, com comunhão. E a oração final de Moisés é uma chave espiritual poderosa. Quando a arca parte, levanta-te, Senhor. Quando a arca repousa, volta ao Senhor. Isso é vida espiritual madura. Não é só sair correndo, é caminhar com Deus indo e voltando, começando e encerrando, partindo e repousando com a presença como centro. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Ler a Bíblia exige disciplina. Entender a Bíblia exige intenção. E permanecer nesse projeto exige decisão. Então, se você está caminhando conosco, saiba que isso não é comum. Isso é compromisso. Que Deus abençoe a sua constância. Se essa leitura falou com você, se essa explicação abriu seus olhos para algo que talvez você nunca tinha percebido antes, então não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Envie para uma pessoa que precisa de direção. Porque assim como a nuvem guiava o povo no deserto, a palavra continua guiando hoje. Se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco. Nós não estamos apenas lendo a Bíblia. Estamos construindo entendimento. Estamos crescendo em profundidade. Estamos caminhando com propósito. E amanhã tem mais. Que a nuvem do Senhor continue guiando os seus passos. Até o próximo dia. Bíblia em um ano, um dia de cada vez, uma revelação por vez.